tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final. E hoje eu tô aqui com a Carol pra falar de House of the Dragon. Sim, chocante. Estamos aqui de novo, porque a gente vem toda semana. Teve live já no canal da Mikan, segunda às 8 da noite. Semana que vem vai ser no meu canal, a gente vai alternando. Vídeo toda quarta e sexta. Quarta no canal da Mikan, sexta no meu canal, 8 da noite também. E a gente entra e fica comentando com vocês ali ao vivo no modo estreia. E o vídeo de hoje é um tema que vocês pediram muito, que é comentários sobre a abertura nova da série. Na verdade, a abertura da série, porque é uma série nova, mas eu diria que não é uma abertura tão nova assim, Carol. Pois é, acho que vamos comentar essa polêmica aqui, porque a música eles mantiveram a mesma lá da abertura de Game of Thrones. Você achou que tinha uma coisinha diferente, né? Então, eu senti um pouco isso, mas eu posso ser doida, entendeu? Vamos lá. Eu não tenho ouvido pra isso, então pra mim tá totalmente igual a música. Só resumão, assim, a abertura de House of the Dragon, se você tiver vindo do futuro não se lembrar mais disso, ela foi exibida pela primeira vez no segundo episódio. Verdade. O primeiro não teve abertura, a gente até reclamou um pouco disso, né, Carol? Mas tem muita série que tem isso, né? Que no primeiro episódio é só, sei lá, ou o nome da série ou nem nome de nada, e daí no segundo episódio vem uma aberturona. Às vezes acontece isso. Sim, eu sei sei foi que que eles escolheram. Pode ser, ainda estavam botando mais um sanguinho ali, e eles escolheram fazer dessa forma, então por isso que a gente tá falando disso hoje, né? Mas ó, música, vamos lá. Realmente, é o mesmo tema de Game of Thrones, é a mesma melodia, mas quando eu tava assistindo, eu fiquei na dúvida se não tinha alguma mudança, eu senti, será que tá um pouquinho mais agudo? Eu senti que tinha uma vibe um pouco diferente, que eu até senti um pouco quando a gente foi na pré-estreia e tocou nos créditos do episódio, tocou o tema de Game of Thrones, né, se eu não me engano. E eu lembro, tá um pouquinho diferente do que eu me lembro. Só que também eu perguntei nas redes sociais e as pessoas ficaram, nossa, não notei nenhuma diferença. Teve gente que disse que notou, então não sei. Comentem aí embaixo se vocês forem músicos. Teve alguma mudança no arranjo? Alguma mudança na gravação? Será que regravaram? Eu achei igual, tá, a música. E aí também tem essa questão. Se mudou um arranjo ou não, a música é a mesma. E aí, o que achamos disso? Não é um tema novo, né? E será que eles ficaram com medo de, tipo, a gente vai ter que criar algo tão bom quanto e não sei lá. Ou se eles quiseram manter a vibe. Tipo, é uma série Game of Thrones, do universo Game of Thrones, então vamos manter a música e só mudar a abertura. Pode ser, né? Assim, realmente, o tema de Game of Thrones é muito icônico e a abertura de Game of Thrones é muito icônica. Então, a gente tava com muita expectativa em relação a essa abertura. Cara, como que eles vão fazer pra não ser algo que deixe as pessoas decepcionadas? Porque de Game of Thrones, todo mundo tá esperando algo grandioso pra essa. Eu não sei o que eu acho deles manterem o tema. Eu gosto muito do tema de Game of Thrones, mas talvez alguma gravação diferente, sabe? Mudar os instrumentos bastante, pra ser a mesma melodia, só que muda. Porque o Ramin Djawad, que é premiadíssimo, que é o compositor de toda a trilha sonora de Game of Thrones e agora de House of the Dragon, inclusive ele trabalha em várias séries aí, Prison Break, Westworld ele tá fazendo, acho que fez o Homem de Ferro também. O cara trabalha, viu? E ele contou em entrevistas até que ele quis manter a vibe de Game of Thrones, só que com diferenças da música. Eu não sei explicar se é uma melodia, uma nota, sei lá, eu não manjo de música, mas tem a vibe de Game of Thrones na trilha. Então até no primeiro episódio, quando tá chegando em Porto Real, assim, é uma música meio Game of Thrones, só que diferente. E ele até falou que o tema do Targaryen tem muito a ver com os temas de Game of Thrones. Até o tema da Daenerys, que a gente via em GOT, tinha muito, né, puxava muito do tema de abertura e faz sentido, né, porque ela tava ali muito no centro da história. E aí agora os Targaryen, que são a família dela, faria sentido eles terem algo ali semelhante ao tema, mas a mesma exata música, eu não sei se eles ficaram com medo. Coloquem nos comentários se vocês gostaram. Eu fiquei meio assim no começo, mas depois falei, eu gosto, tá tudo bem. É o famoso não mexe em time que tá ganhando, né? Isso, acho que foi isso que eles decidiram, mas eles mudaram a vinheta ali, a abertura, mas também na mesma vibe, né? Eles mantiveram as engrenagens que tinha, porque lá em Game of Thrones era um mapa, né? Então a gente tinha um mapa de Westeros, às vezes um pedacinho de Essos pra gente se localizar ali na história, então eles mantiveram a vibe da engrenagem, só que agora com a árvore genealógica da família Targaryen. É muito legal porque nem todo mundo reparou que era árvore genealógica, até quando eu fui postar nas redes sociais, as pessoas, nossa, eu não notei, como assim? Porque não é rápido, né? E não é tão óbvio, né? Você vê o sangue fluindo e se você olha lá no final, parece, é só sangue escorrendo. Mas quando você vai notar, aquilo é a árvore genealógica dos Targaryen. E a gente está aqui faz semanas falando dessa árvore genealógica, então é ótimo. E é uma árvore montada em cima daquela miniatura do Viserys. A maquete, então, o diorama, o Lego lá do Viserys, que ele fica brincando às vezes, né? Na hora livre, quando ele tá descansando, ele fica ali montando, que é a antiga Valíria, que é de onde veio a família Targaryen. Então, a série meio que deu um spoiler da abertura já no primeiro episódio, né? Que já ele tava ali montando já. Isso, que aí 6 meses depois ele monta com mais detalhes, né? Ele fica mostrando lá pra Alicent
como ó, sala do trenzinho, sabe? A galera que faz autorama e tudo mais, que tem um monte de um quarto reservado pra isso. Ele tem o quarto reservado pra maquete de Valíria dele, pra ele estudar os ancestrais. E ele até fala pra Alicent, eu estudei a história e eu encomendei aí pra galera, pros escultores aqui do castelo e tal. E, cara, é legal porque a gente sabe algumas coisas de Valíria nos livros e tudo mais, mas tem muitos mistérios em torno disso. Então, esse mapão, assim, né, esse diorama que o Viserys faz, é uma informação mais nova pra gente e é muito legal mostrarem na abertura os detalhes disso. Só que em vez de serem cidades ou locais, acabam sendo membros ali da família Targaryen e dos parentes todos. Eu fico pensando, quem que teve essa ideia? E se a gente fizer uma árvore genealógica dentro do Lego do Viserys? E aí todo mundo, caralho, sabe? Assim, tipo, explodiu a cabeça da galera, sabe? Porque a ideia realmente é muito interessante. É bem diferente mesmo, deve ter tido um brainstorming muito louco, assim. Só que aí eu tenho uma reclamação que é de boa reclamação, não é assim, é um lixo, não sei o quê. É que eu achei um pouco rápido demais, não dá pra você ver direitinho quais são os símbolos que estão. A gente até, pra fazer o vídeo, a gente ficou pausando e mesmo assim, às vezes era difícil de identificar os símbolos que estão ali nas pecinhas e tem muito tempo que é só o sangue correndo. Mas eu gosto disso porque tem uma câmera, tipo, parece que a gente tá junto, tipo num barco em cima do sangue, assim, eu acho isso legal. Mas eu acho que tem que ser rápido mesmo, não acho que o objetivo é ficar, né, mostrando, é pra gente ficar aqui, pra gente ficar aqui fazendo vídeo, é isso que eles querem da gente. Mas é que eu fico pensando que talvez fique meio entediante de ver depois de um tempo, que é só, tipo, sangue, 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 sangue. Então, será que eles vão mudar que nem Game of Thrones fazia? Conforme as pessoas forem morrendo, nascendo, vai aumentando? Eu acho que sim, até porque tem uma coisa que a gente já vai entrar em mais detalhes de quem é quem, mas quando a bolinha enche de sangue é porque a pessoa já morreu. Então eles fazem isso e eu acho que eles vão atualizar conforme forem nascendo novas pessoas, conforme as pessoas forem morrendo. Eu acho que é legal a gente dizer, esse é o vídeo do episódio 2, mas assim, talvez as pessoas vejam isso mais pra frente, mas essa série vai passar por um período de muitos anos, né? Esse período aí da Dança dos Dragões tem muitos anos, os personagens vão envelhecer, vai trocar elenco, vai nascer muita gente, vai ter muito casamento entre as famílias e tal. Então, é o tipo de coisa que é legal eles atualizarem na abertura. Se acontecer isso, eu vou achar bem bacana. E legal que você falou isso dos mistérios ali de Valíria, porque nesse episódio 2, o Viserys contou pra Alicent um pouquinho de como era ali em Valíria, né? Que tinham os magos, que eles faziam umas magias doidas pra controlar... Com sangue. Magias de sangue, pra controlar os vulcões ali, né? Que os vulcões eram adormecidos pra ninguém explodir e morrer, que foi o que aconteceu depois, né? Ops! Não deu Explodiu Valíria, olha só. E essas magias feitas aí com sangue, né? A gente sabe que nas Crônicas de Gelo e Fogo, magia com sangue é um negócio que não é muito bem visto, mas em Valíria tem muitas coisas de como eles pegavam, eles faziam umas quimeras. Diz até que os dragões podem ter sido criados pelos valirianos a partir de outros seres. Então, até que ponto que eles não estavam fazendo umas coisas muito trevosas por ali e ter esse sangue sendo derramado como se fosse um sacrifício, assim, é muito interessante na abertura. Acho que é visualmente muito interessante, sabe? Eles escolheram ir pelo sangue e não pelo fogo, né? Porque é fogo e sangue. Porque a gente já vai ter muito os dragões na série e tal, mas o lema da casa Targaryen é fogo e sangue. Então, a gente pensa muito, dragões, beleza, bom, legal, fogo. Só que tem o sangue que é metade do lema, não é só um cantinho, por isso que eu achei legal, porque foi muito criativo, né? Então, eles usaram só o sangue e com essa coisa de ser dos ancestrais, né? De Valíria e aí a arvorezinha, assim. Então, achei bem legal. Nossa, total. E faz muito sentido. O sangue, ele vira várias coisas. O lema da casa, a ancestralidade, a coisa da pureza de linhagem que os Targaryen prezam tanto. Ficam casando irmão com irmã, tio com sobrinho, primo com primo. Tipo, casa todo mundo pra manter as características valirianas. É o sangue do dragão. Então, assim, tem muitas coisinhas, tem conotações sabe? sobre o sangue. E também tem uma outra coisa que eu acho que é bem interessante, que a gente tem ali Valíria, que foi uma coisa que já foi destruída. E em cima dela, a casa Targaryen, que é algo que, nesse momento, tá entrando em decadência e tá sendo destruída, né? A gente sabe que a gente tá no auge. E do auge, você só vai pra baixo. Tá escorrendo pra baixo, assim. Tô viajando aqui nas interpretações. Mas acho que tem a ver. E o sangue da morte mesmo, né? Sim. Dessas pessoas que estão morrendo e foi com Deus. Então, tem muitas conotações do sangue. Essa coisa dos Targaryen quererem tanto manter a linhagem, manter o poder, derrama não só o sangue deles, mas também das outras pessoas com quem eles guerreiam, sabe? Então, quando o Aegon Conquistador invadiu Westeros, beleza, tem a profecia, tem a motivação, mas, cara,
milhares de pessoas morreram. Quando o Maegor, o Cruel, foi lá sentar no trono, um monte de gente morreu. Targaryen ou o povo comum também. Sim. Então, é aquilo. Eu acho que a abertura significa várias coisas, é bem interessante. Mas tá, o que vocês querem saber mesmo, eu sei o que vocês querem saber. É da árvore genealógica, quem é quem, por que tá, esse apareceu, o outro não apareceu, a gente vai explicar tudo agora. Inclusive, tiveram 2 threads no Twitter muito legais que já fizeram. A gente leu as threads também, a gente também pausou o vídeo, também estamos aqui quebrando a cabeça. A gente vai deixar o link das threads na descrição, mas elas são São de 2 pessoas, tem @Conqueror's Crown e @House the Dragons. Essas 2 threads ajudaram muito a gente a fazer o roteiro. Eu tava pesquisando loucamente, pausando o vídeo, não sei o que, acho que é isso, fazendo anotação. Aí teve algumas dúvidas que eu tinha, fui olhar a thread, a pessoa já tinha dado uma interpretação super legal. E aquilo, pode ter interpretações diferentes, porque não dá pra ver muito bem a abertura, é tudo muito escuro, mas eu acho que essas pessoas fizeram um ótimo trabalho de já destacar algumas interpretações possíveis, então vamos lá dar uma olhada, fica o agradecimento aqui. Então vamos. A gente já começa com uma imagem ali de uns dragões na frente de uma torre. E aí tem 2 interpretações, né? Pode ser o Aegon, o Conquistador, chegou porque ele é o primeiro da árvore, né? Então o Aegon é o primeirinho lá que casou com as suas 2 irmãs, e aí a árvore vem dele. Inclusive as nossas árvores começam ali no Aegon. Então eu achei que tem mais a ver com o Aegon, o Conquistador, conquistando Westeros, né? Chegando em Westeros. Acho que eles estão até chegando talvez em Pedra do Dragão, ou partindo de Pedra do Dragão, que tem uma montanha ali. E é isso, montanha, e uma montanha que parece um vulcão, você pensa, ou pode ser Valíria, ou pode ser Pedra do Dragão, que também é vulcânica, né, galera? E aí se fosse em Valíria poderia ser a perdição, né? Quando explodiu tudo, então tá os dragões tipo, meio assim, né? Mas eu acho que tem mais a ver com o Aegon, porque ele é o primeiro da árvore genealógica. Isso, e ele parte de lá e tem até uma coroa, né, que aparece ali antes do negócio encher de sangue, tem uma coroa que fica brotando assim, né, boiandinho ali no sangue e tal. E aí tem uma coisa bem legal, porque o Aegon, ele sai o traço ali de sangue dele e ele vai pra 2 lados. Quando a gente pensa na árvore genealógica Targaryen, isso faz muito sentido, porque o Aegon tinha 2 irmãs esposas, exato, a Rhaenys e a Visenya. E ele teve filhos com as 2. E até a gente vê que dá uma bifurcada ali e a câmera segue pra um dos lados, não pro outro. Por quê? Porque o ramo da Visenya, ele meio que desapareceu. Do Aegon com a Visenya nasceu o Maegor o Cruel, que não teve filhos. A gente fala disso no vídeo do Maegor o Cruel aqui embaixo. Sim. Então não tem por que a linha ir pra lá, porque não tem mais ninguém depois. Então eles já foram aqui pro lado da Rhaenys. Até existem uns rumores de que o Maegor podia não ser filho do Aegon de verdade. Então será que talvez até estejam deixando isso? Mas não sei. Rumores. E aí cada uma dessas bolinhas, dessas engrenagenzinhas, tem uns símbolos. Alguns não dá pra ver muito bem. Outros, esse como, né, dos dragões, ele dá pra ver mais claramente. E o símbolo da Rhaenys, essa esposa dele, parece que tem uma coisinha meio pontudinha, assim, que pode representar a lança que matou o dragão dela. Isso. Quando ela tava em cima e ela morreu também. Meraxes. A gente falou disso no vídeo sobre a conquista de Dorne, é o segundo vídeo, e realmente foi o que aconteceu. Dorne matou um dos dragões da conquista, que era Meraxes, e a Rhaenys caiu junto, né? Então, será que esse símbolo é, talvez, a seta de balista ali que matou Meraxes? Não sei. Além das bolinhas, a gente tem alguns momentos que eles mostram umas imagens como se fossem uns painéis pintados, atrás, assim. E uma delas é uma galera meio, uns soldadinhos, assim, brigando com um bicho muito grande. Acho que é um dragão, né? Porque não faz sentido ser uma outra coisa. Mas eu imagino que seja mais a parte da conquista, ou sei lá, a galera da Fé do Sete brigando com o Aenys primeiro, que é o filho do Aegon e com a Rhaenys. Mas acho que é mais a conquista mesmo. Então a gente chega no Aenys e dele a gente já vai pros 2 filhos deles que se casaram, que é o Jaehaerys e a Alysanne. Isso, eles acabaram dando uma cortadinha, não dava pra mostrar todo mundo, a gente vai botar a árvore Targaryen aqui, é caótica, né? Mas o Jaehaerys e a Alysanne, eles são muito importantes pra essa série, porque primeiro que teve o Grande Conselho que mostra o Jaehaerys lá no comecinho do primeiro episódio. Já aqui em House of the Dragon. Sim. E segundo que foi nesse reinado que surgiu a crise de sucessão que deu no Grande Conselho. E eu acho muito legal que talvez o que faz a gente perceber que a abertura é a árvore genealógica é exatamente esse momento. Porque tem eles ali se casando, né? Então tem o tracinho entre as 2 bolinhas do Jaehaerys e da Alysanne. E aí se bifurca um monte em vários ramos. Aí eu tava contando, eu tava na dúvida se eram 10, se eram 8. Estão dizendo que são 9. E faz sentido porque o Jaehaerys e a Alysanne, eles tiveram, na verdade, 14 filhos. Só que só 9 deles acabaram sobrevivendo até ficarem of age, adultos, né? Que o pessoal fala. Ficarem adultos, terem idade pra casar e tudo mais. Que teve a princesa Daenerys que morreu muito novinha e teve 3 que morreram bebezinhos ou no parto, né? Então, de filhos que sobreviveram aí à infância, só teve 9. E aí são 9 coisinhas. Risquinhos. Então essas 9 linhas vão com Deus, né? Cada uma vai pro seu lado, vai embora. Mas tem 2 ramos ali que eles casaram entre si, que é a Alyssa
Alyssa e o Baelon. E essa linha resulta no Viserys e no Daemon. Viserys que é o nosso rei atual, então chegamos aqui no momento da série. E aí começa tudo a ficar muito louco, porque vai várias linhas pra vários lados e tudo mais. A gente vê umas linhas correndo ali no fundo, né, e tal. Mas, ó, vamos focar nessa aqui. A bolinha do Viserys é interessante porque já dá pra ver a coroa dele. E a gente consegue ver que ele casa 2 vezes. Você tem de um lado um casamento bem destacado e do outro tá um sanguinho chegando, assim, ou seja, ele tá casando, galera. Então a gente tem o casamento que a gente viu ali no primeiro episódio com a Aemma Arryn. Então a gente tem ali o símbolo do falcão, que é o símbolo da casa Arryn. E a gente vê que a aguinha dela, o sanguinho dela encheu, porque ela já faleceu ali no primeiro episódio. E aí sai um outro raminho ali do Viserys, que a gente vai ver, né, que ele quer casar com a Alicent. E como eu falei, tem uns símbolos que vão pra todo canto, assim, começa muito se espalhar pela tela. A gente vê o que talvez seria o sanguinho do Daemon se juntando com outra bolinha, que o Daemon é casado, né? A gente fala muito da esposa que ele largou ali no Vale de Arryn, que é a Rhea Royce. Então talvez seja isso, mas pode ser que seja alguma outra coisa que só apareceu ali confuso. Também tem um outro ramo lá de longe que a gente vê se juntando com uma bolinha azul. E azul é uma cor muito relacionada à casa Velaryon. Aí eu fico pensando, se isso não é um sanguinho que veio lá da época do Jaehaerys, lá de cima, que a neta do Jaehaerys, a Rhaenys, que era outra concorrente ali ao trono, se casou com o Corlys Velaryon. Então eles estão lá no fundão ainda, meio que acontecendo alguns casamentos e nascimentos fora do destaque, pra eles aparecerem na trama De e volta, ganharem né? esse destaque, que nem rolou nesse episódio, né? Aí tem uma hora que tá uma paredinha assim no fundo, que desce um sangue dali, que pode ser o Otto Hightower, porque tem uma mãozinha, então pode ser o nosso mão do rei Otto, e aí desce pra filha dele, a Alicent. E a gente sabe que a Alicent, né, já foi anunciado aí que ela vai casar com o Viserys, então deles vão vir algumas coisas aí. Talvez nos próximos episódios mostrem mais essa conexão dos Hightower com o rei Viserys, né? E a última bolinha de personagem que a gente vê é um que dá pra identificar muito bem o símbolo, porque mostra bem de cima, assim, que são 3 círculos ali meio emendados, um negócio meio Ouroboros e tal, que, gente, é o colar que a Rhaenyra ganha do tio Daemon. Sim, é muito legal que a gente vai mostrar um print aqui pra vocês. Quando você vê bem de pertinho, dá pra ver que ele é de aço valeriano, porque na série eles fizeram a representação do aço valeriano com essas ondinhas, né, como se fosse um brilho diferente. Então dá pra ver bem pertinho, porque o colar legal. que ela ganhou é de aço valeriano, super chique. Então a bolinha é da Rhaenyra e faz bastante sentido essa bolinha ter muito destaque na abertura, porque pelo menos até esse momento a gente tá vendo muito destaque pra Rhaenyra na trama, e ela é uma das personagens mais importantes, mais essenciais. Herdeira, Exato. até agora. Foi nomeada herdeira, esse episódio teve muito foco nela, ela fazendo a missão lá de resgatar os ovos e tudo mais. Faz sentido ela tá aí com destaque. Agora o que a gente tem que ver é, será que essa árvore vai crescendo ao longo dos episódios? Será que alguns vão ganhar mais destaque junto com a Rhaenyra? Não sei, mas uma coisa que eu sei é que tem uma hora que aparece tipo uma paredinha que nem apareceu os soldadinhos brigando, uma outra paredinha que tem um monte de escudinhos. Tem um dragão, provavelmente um dragão ali Targaryen, Sim. e um monte de escudo de várias famílias. Então dá pra ver que tem ali, parece família Baratheon, Hightower, Lannister, um Velaryon, porque tem um cavalo marinho, né? Então a gente vai colocar bem escritinho aqui na tela os que a gente identificou pra porque vocês. tá bem difícil de ver qual é Passa qual. muito rápido. Passa super rápido. E é aquilo, são versões estilizadas que estão super pequenininhas dos símbolos das casas. Então, por favor, comentem aqui embaixo os que vocês identificarem. Mas, por exemplo, tem 2 machados que pode ser a casa Dustin. Tem vários outros que a gente não identificou porque passou rápido. Mas, assim, eu acho que a ideia geral disso é que tem o dragão, pode ser o Balerion, da época da conquista, do Aegon e tal. Ou pode até ser algum outro dragão Targaryen e a galera se dividindo, porque eles estão ali de 2 lados do dragão. Será que não é um negócio meio assim, o lado dos verdes, o lado dos negros, ou então Pode quem vai ser. defender quem? E eu acho que também pode significar o poder Targaryen sobre as outras casas, né? Isso com certeza. As casas de Westeros, porque eles estão lá em Valíria, no mapa, no diorama do Viserys, mas na verdade a história Targaryen, essa árvore genealógica Targaryen, ela não se desenrola em Valíria, ela se desenrola em Westeros, com as casas de Westeros. Então acho que é uma forma também de conectar. Beleza, Valíria não tem mais, galera, já virou tudo sangue, já tô tudo afundado em sangue. Vocês vão afundar Westeros também? Acho que é isso da abertura. Coloquem nos comentários se vocês gostaram. Eu, pessoalmente, achei bem legal. Eu pirei na ideia, né, do conceito disso. E as engrenagens estão lindas. Eu falei, né, a câmera que vai descendo junto. Acho que a única questão é a música, né, se precisava manter. Mas essa, eu acho que eu aceitei. Entreguei. Sim. Falei, tá bom. Eu acho que podia ser um pouco mais lento, no sentido de mostrar um pouco mais, dar mais destaque às bolinhas e tal. Porque quando a gente vê em Game of Thrones, a abertura era como se fosse um tutorial pras pessoas, né? Gente, o que é essa série? Tem essa cidade aqui, Porto Real. Isso aqui é Meereen, isso aqui é a muralha. Então você tinha meio que, pra quem chegou agora, uma explicaçãozinha de, estou em vários lugares.
nesse caso dos Targaryen, como eles estão mostrando, estão dando destaque pra árvore genealógica, eu imagino que tem um motivo. Eles vão falar de ancestralidade e tal. Então é bom explicar, né? Eu acho que vai ser mais um easter eggzinho, assim, pra gente que leu os livros, leu Fogo e Sangue, pra pegar essas brincadeiras, mas eu acho que não dava pra ser muito mais devagar que isso, porque eu acho que essa família vai aumentar e não vai ter pra onde ir esse povo todo. Ah, será que é por isso que tem 3 horas de sangue correndo, vai ficar menos depois? Vai ficar mais rápido. Que eu achei demais, mas talvez seja isso. Eles vão mostrar mais bolinhas e aí vai ficar menos tempo só a câmera ali no sangue, né? Vamos ver. De qualquer forma, deixa aí nos comentários o que você achou dessa abertura. Olha, eu tô muito feliz que tem uma abertura nova. Finalmente temos a abertura. Exato. E não esquece que a gente tá com essa cobertura maravilhosa de House of the Dragon. Tem também o Esquenta com as árvores genealógicas. Todas essas que a gente tá... Exato. Toda essa galera que a gente falou, se você não entendeu nada, tá tudo bem, porque tem 8 vídeos explicando toda a história Targaryen até o momento da série. E tem live toda segunda às 8 da noite, a próxima no canal da Carol. Então não se esquece de se inscrever e até a próxima. Tchau, tchau!